E aí, fianos? Beleza? Meu nome é Jennifer, sou bolsista de ensino do Instituto Federal de Guarulhos e este curso de PHP também faz parte desse projeto de bolsa. Hoje, iremos aprender sobre operadores aritméticos em PHP. Mas antes de colocarmos operadores aritméticos na linguagem PHP, primeiro a gente precisa entender o que são operadores aritméticos, não é mesmo? E aí, vamos pro vídeo? Para que servem os operadores? Bom, os operadores são usados para realizar operações em variáveis e valores. O PHP divide os operadores nos seguintes grupos: operadores aritméticos, operadores de educação, operadores de comparação, operadores de incremento, operadores lógicos, operadores de string, operadores de matriz, operadores de estabelecimento condicional e, por fim, operadores aritméticos em PHP. Os operadores aritméticos em PHP são usados com valores numéricos para realizar operações aritméticas comuns. São aqueles que estudamos na escola: adição, multiplicação, divisão, etc. Neste caso, se os operandos são números, integer e float, podem ser usados normalmente. Se antes de outro tipo, seus valores serão convertidos antes da realização da operação. Com estes os operadores. Veja abaixo os operadores aritméticos no PHP. Ordem de precedência. Na matemática e também na lógica de programação, existe uma ordem de preferência para realizar as operações aritméticas. Essa ordem seria parênteses, multiplicação, divisão e módulo, adição e subtração. Operadores de decremento e incremento. No caso acima, apresentamos os operadores aritméticos, assim como as operações que incrementam e decrementam de forma simples uma unidade do valor. Veja abaixo os operadores de decremento e incremento. Operadores de atribuição. Um operador de atribuição atribui um valor ao operando à esquerda baseado no valor do operando à direita. O operador básico é o igual, que atribui o valor a operar à direita ao operando à esquerda, isto é, x igual a y atribuído ao valor de y a x. Veja abaixo os operadores de atribuição. Então, pessoal, eu tô aqui no meu Sublime Teste, então peço para vocês dar uma pausinha lá no vídeo, vai lá no Champ, Start o Apache, Start o MySQL, abra o seu Sublime Teste ou o editor de texto que você goste de usar e vem aqui escrever esses códigos aqui junto comigo, tá bom? Eu abri aqui a tag PHP, tá bom? Tá até aqui embaixo, deixa eu ver ela um pouquinho para vocês verem melhor. Isso daqui também já ensinei para vocês como abrir e fechar a tag PHP. E aí a gente vai usar 3 variáveis para aprender, né, os operadores aritméticos. A gente vai usar a variável A, que tem em seu valor 5, a variável B, que tem 2, e a variável C, que tem 6, tá bom? O primeiro tipo de operação que a gente viu é a adição, tá? Então a gente adiciona os números, um valor, para um outro valor, para uma variável, dessa forma aqui, ó, aqui é desse jeito, tá? Só que aí, como eu usei a função echo, tive que incrementar algumas coisas, como, por exemplo, tive que colocar o BR do HTML, isso é opcional, tá? O BR do HTML é opcional, é só para pular a linha, né? Ficar mais bonitinho, mais visível. Coloquei o ponto, porque tem que separar aspas duplas de variáveis, então tem que colocar um ponto. Senão dá erro se eu não colocar esse ponto, tá? E como eu quero saber o valor da soma dos dois, né? Não quero só que mostre a variável A e que mostre a variável B.
eu quero que some a variável A com a variável B. E é por isso que eu coloquei os dois dentro de parênteses, tá? Para enfatizar que eu quero saber o resultado da conta, tá? E isso eu mostrei tanto aqui no operador de adição e subtração tá da mesma forma, tá bom? A multiplicação, se atenta aqui para o caractere que referencia esse tipo de operação, tá? Divisão também, da mesma forma eu fiz. Aqui do lado estão os resultados, né, que deveriam constar, tá? E aqui o resto, beleza? Aqui, olha... Peraí, é isso. Aqui é um módulo, tá bom? Para quem não sabe o que é módulo, eu vou explicar. Vamos supor, eu estou aprendendo a dividir. E aí as professoras ensinam a dividir desse jeito. Vamos supor, 352 dividido por 5. E a criança está lá aprendendo, 5 vezes 7 dá 35. Então, coloco aqui 35 aqui embaixo, 7 aqui, zerou. Aí, para o próximo número 2. O número 2 não dá para dividir por 5. Pronto, fechou. Então, para quem está começando a aprender divisão, a gente não aprende logo a usar as vírgulas e tal, deixar os números decimais na hora da divisão. Então, a gente termina aí. E aí dizemos que esse número aqui é o resto. O resto da divisão. Da divisão inteira, né, que fala. O resto da divisão. E é esse resto que consta lá no módulo. Vamos supor, eu quero saber se 352 é divisível por 5. Se o resto for 0, quer dizer que ele é divisível. Agora, se tem resto maior que 0, como por exemplo 1, 2, que é o caso, então não é divisível. Então, por exemplo, 352 não é divisível por 5. Viu? A gente acabou de ver uma forma de como utilizar o módulo. Saber se um número é divisível ou não por um outro número, tá? Saber se um número é par ou ímpar, dá pra gente usar o módulo, tá? Então, o módulo também é bem interessantezinho. E também a ordem de precedência, tá? A ordem de precedência da matemática, que ensina pra gente que o que tá dentro do parênteses é a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois a gente tem que fazer as divisões e multiplicações, e por último, as somas e as subtrações, né? A gente aprende isso lá na matemática. Aqui na programação não é diferente, tá bom, gente? Só que vocês têm que entender que não é tão simples assim, né? A gente pode cair nos deslizes, então é bom vocês prestarem atenção nisso aqui, ó. Eu fiz o quê? Eu peguei esses 3 valores e fui tentar encontrar a média desses 3 valores, né? Tenho a variável A, que é 5, a variável B, que é 2, e a variável C, que é 6. Como são 3 números, eu tenho que dividir por 3. Então, eu somei os 3 números e dividi por 3. Você olhando parece, não tem problema. Aqui, esse número tem que dar 4, alguma coisa. Acho que é 4,2. Alguma coisa assim. Tem que dar 4, alguma coisa, tá bom? Não dá um resultado inteiro. A média desses valores não dá um resultado inteiro. E aí, por causa de um erro, que a gente não presta atenção, tá? Que a gente acaba errando nessa parte de colocar os operadores de forma certa, tá? A gente vai lá no navegador, vou dar um Ctrl S e vou salvar esse arquivo. Vou salvar esse arquivo como vídeo 5.php, tá? Você pode colocar o nome que você quiser, só que tem que terminar com .php, tá bom? Aí eu vou salvar esse arquivo e a gente vai lá no navegador ver como é que ficou e dar uma explicação melhorzinha aqui dessa ordem de precedência. Bora lá no navegador? Então, pessoal, eu tô aqui no meu navegador, tá? Lembrando que pra gente visualizar essa página aqui no nosso navegador, o champ tem que estar lá com a Apache e o MySQL startado, tá bom? Então, vocês têm que deixar isso lá startado. Então, a gente vai aqui no URL, escreve localhost, depois escreve o nome da pasta que está nosso arquivo, né? Que é aulas, e escrevi errado aqui. Aulas, _ PHP. E também tenho que colocar o nome, né, da página, que no caso eu coloquei o nome de vídeo 5.php. Aí eu coloco Enter. E aqui ele mostra os números. Deixa eu
dar uma ampliada para ver melhor. Aqui mostra os números. Você viu que ele pulou uma linha? Por quê? Porque eu usei aquele BR, aquela tag HTML, tá? Então, aqui o primeiro deu o resultado de 7, né? Que tá certo, né? Que A, que era o número 5, e B, que é o número 2, 5 mais 2 dá 7. Aí o próximo era C, que é o número 6, menos B, que era o número 2, né? 6 menos 2 dá 4, tá certo? Tá bom? E era tudo assim, né? Tá tudo certo aqui certinho. O próximo era 5 vezes 2, tá certo? 10, tá? Tá tudo certo. 6 dividido por 2 dá 3, tá certo? 6 dividido por 2 dá 3. O resto da divisão é quanto? 0, que é o módulo, tá? Então, o módulo de 6 para 2 é 0, tá? Só que aqui, no último, que era aqui, aquela conta sobre ordem de precedência, deu 9. Nossa, que nada a ver. Como assim 9? Como assim 6 mais 2 mais 5 dividido por 3 dá 9? Não faz sentido. Por quê, ó? Vou mostrar lá pra vocês. Vou voltar aqui. Vou mostrar pra vocês. Ele tá fazendo o quê? Ele tá pegando o número C, tá? Ele tá pegando o número C, que é 6. Ó, em vez de ele fazer assim, ó, 5 mais 2 mais 6, que dá 13, e depois dividir por 3, que dá 4, alguma coisa, ele não tá fazendo isso. Ele tá fazendo a ordem de precedência. Ele tá primeiro dividindo e depois somando, entendeu? Então, ele tá pegando o número C. O número C é 6. 6 dividido por 3 é 2, tá? Então, 5 mais 2 dá 7. Mais 2 dá 9. Entendeu? Ele não tá errado, é que a gente que colocou a conta errada para ele, entendeu? Então, certo nesse caso, a gente fazer o quê? A gente colocar um parênteses aqui, para forçar ele a primeiro fazer essa soma e depois a divisão, entendeu? Então, se eu dar um Ctrl S aqui, então se eu dar um Ctrl S e recarregar a página, agora aparece o 4.33333, tá? Então, ó, você viu que a ordem de precedência é importante, tá bom? Então, lembre-se disso, a ordem de precedência é muito importante, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do conteúdo desse vídeo e até a próxima. Bons estudos!